Mulheres de Esperança. Meninas, já viram o novo anúncio da Dove, que fala sobre os distúrbios alimentares? Já vi sim, Inês. Que campanha de consciencialização fantástica. Sabem que fui investigar mais acerca disso e no site refere que 94% dos especialistas em saúde mental infantil dizem que as redes sociais estão a alimentar uma crise de saúde mental. Isto é assustador. Mas parece que estamos em sintonia, porque hoje vamos dar início a uma nova série e o tema é mesmo esse: distúrbios alimentares. O que são, como evitar, tratar e ajudar. Desejamos que possa ser de ajuda para todas as gerações, filhas, mães, avós e até para que possas ser de ajuda para uma amiga ou colega. Não percas nadinha. Mulheres de Esperança no digital. Spotify, Google Podcast, YouTube e TWR 360. Encontra esperança hoje. Nesta série de 4 episódios sobre distúrbios alimentares, vamos falar de bulimia, anorexia, das inseguranças corporais e da compulsão alimentar. Neste primeiro episódio, queremos falar um pouco sobre o que são os distúrbios ou perturbações do comportamento alimentar, como se manifestam e o que pode causar estas doenças tão difíceis de lidar para os pais e filhos. Segundo a Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental, as perturbações do comportamento alimentar são doenças que provocam distúrbios graves na forma como os doentes avaliam o seu peso e imagem corporal, com forte impacto desta avaliação no seu autoconceito. Estes não se limitam à anorexia e bulimia nervosa, embora estas sejam as mais conhecidas. Estas doenças acompanham-se de alterações do comportamento, nomeadamente do padrão de ingestão alimentar, dos pensamentos e das emoções. Tipicamente, os indivíduos com perturbações do comportamento alimentar tornam-se muito focados em aspectos relacionados com a alimentação e o exercício físico. Passam a guiar-se por padrões rígidos e pouco saudáveis, tendo habitualmente como principal objetivo a perda de peso. Estes aspectos assumem uma relevância central na vida de quem sofre estas perturbações. Geralmente, as pessoas que sofrem estas doenças manifestam grande insatisfação com o seu peso, que consideram excessivo, mesmo quando este é inferior ao mínimo desejável, tendo em conta a sua altura e idade. Por isso, o comportamento destas pessoas tem como objetivo último a perda de peso, quer através de restrição da quantidade ou qualidade de alimentos ingerida, prática excessiva de exercício físico, indução do vômito ou abuso de laxantes e ou diuréticos. Para além disso, referem episódios de ingestão alimentar compulsiva, sobretudo após períodos variáveis de grande restrição alimentar. Ou seja, é frequente num curto espaço de tempo ingerir grandes quantidades de alimentos para depois, no caso de doentes com bulimia nervosa, recorrerem a comportamentos que visam evitar o aumento de peso. E muito importante, estas não são doenças especificamente femininas, ao contrário do que se pensa. Em doentes do sexo masculino é frequente o desejo de aumento de massa muscular com ingestão aumentada de alimentos ricos em proteínas, exercício físico intenso e, por vezes, ingestão de esteroides anabolizantes. Frequentemente, quem sofre estes distúrbios não reconhece que tem um problema de saúde e recusa ajuda. Assim, no caso de suspeita da presença de uma destas doenças, o doente deve ser referenciado a uma consulta de medicina geral e familiar, ou psiquiatria da infância e adolescência, passando depois o tratamento por uma intervenção multidisciplinar. Pode ser um psiquiatra, um psicólogo, um nutricionista, entre outros, se necessário. Em muitos casos, as perturbações do comportamento alimentar surgem associadas a outros distúrbios, como as perturbações depressivas, da ansiedade, de pânico, obsessiva-compulsiva, por abuso ou dependência de álcool e de outros comportamentos tóxicos. É também importante referir que as doenças do comportamento alimentar têm uma forte componente hereditária na sua origem. No entanto, afetam também pessoas sem casos conhecidos destas doenças na família, mas também em pessoas cujos familiares sofrem de outras perturbações psiquiátricas, nomeadamente de perturbação depressiva.
Estas doenças do comportamento alimentar, quando não são tratadas, podem evoluir para quadros clínicos graves, havendo inclusivamente o risco de morte nas situações mais extremas, como consequência da desnutrição e das alterações provocadas pela indução do vômito ou abuso de laxantes e diuréticos ou outras substâncias. As consequências são mais graves quanto mais rápida ou prolongada a evolução da doença, sendo o prognóstico melhor quando o tratamento é iniciado precocemente. Mas a boa notícia é que com os cuidados médicos adequados, os doentes podem melhorar significativamente e frequentemente curar-se. Bom, meninas, confesso que já retive informação muito importante e que me era desconhecida. Queremos ainda neste programa focar-nos um pouco na bulimia, uma doença que faz parte deste conjunto de distúrbios alimentares e das mais comuns. Idas frequentes à casa de banho após as refeições e a prática de exercício em excesso são 2 sinais que podem indicar um caso de bulimia nervosa. A bulimia nervosa é uma perturbação do comportamento alimentar caracterizada por episódios de ingestão alimentar excessiva e descontrolada. Estes doentes têm um impulso incontrolável para comer em excesso ao mesmo tempo que usam medidas extremas para controlar o peso. Existem 2 subtipos de bulimia nervosa. Um é o purgativo, em que a pessoa evita o aumento de peso através de laxantes, diuréticos e induzindo o vômito. O outro, não purgativo, em que são usadas outras estratégias para evitar o aumento do peso, como o jejum e o exercício em excesso. As adolescentes e jovens mulheres são as mais afetadas por esta perturbação que pode atingir também os homens. Orar, ouvir, aprender, crescer e dar. RTM Mulheres de Esperança. Bem-vinda de volta, querida amiga. Hoje iniciamos uma nova série sobre os distúrbios alimentares. Mas antes de continuarmos o tema, convidamos-te a subscreveres o nosso canal do YouTube e a ativar as notificações, caso ainda não o tenhas feito. Partilha com o teu grupo de amigas o que temos aprendido juntas. Segue e partilha o nosso podcast no twr360.org, no Spotify ou Google Podcast. Fica também a par de todo o nosso conteúdo nas redes sociais. No início do nosso programa, falávamos acerca do anúncio da campanha da Dove que está a dar que falar. Sónia, tu mencionaste que foste pesquisar sobre isso. Queres partilhar connosco o que descobriste? Boa, Inês, eu também estou curiosa. Então bora lá. A campanha está excelente, mas confesso que as informações com as quais me deparei foram chocantes para mim. Mãe de uma adolescente de 13 anos. Pois. Alerte todos os pais a visitarem o site da Dove e a ficarem dentro do assunto. Afinal, não vamos conseguir falar de tudo aqui. Inês, queres ler este texto? Então, diz o seguinte: 3 em 4 raparigas comparam a sua aparência em fotografias com a de outras pessoas nas redes sociais. Logo, publicar a selfie perfeita pode parecer uma obrigação em vez de diversão. O nosso estudo mais recente mostra que as raparigas tiram, em média, 9 selfies até obterem o visual certo para publicar e dedicam mais de 10 minutos a arranjar-se para o efeito. Os filtros levam a que 2 em 3 raparigas tentem mudar ou esconder pelo menos uma parte do corpo antes de publicarem uma fotografia, para removerem imperfeições e corresponderem a padrões de beleza irrealistas. Confesso que tinha uma noção de algumas coisas, mas agora fiquei surpreendida. E não é bom. Pois é, Miriam. Tirar selfies e usar filtros pode ser uma fonte de criatividade e autoexpressão. No entanto, a manipulação digital através de modificações do corpo para corresponder a um ideal irrealista de beleza pode ser um sinal de que há falta de autoestima. É importante haver uma conversa com a tua filha, irmã, neta, etc., para ajudar a pensar de forma crítica e informada sobre a utilização das redes sociais e a melhorar a sua autoestima, confiança e bem-estar. A verdade é que estamos perante uma geração que está a desenvolver uma falsa sensação de autoconfiança, baseada na projeção de uma imagem que não é real. Eu deixei pessoalmente de usar filtros nas redes sociais por causa destas mesmas razões que falas, Sónia. Olhem, o que acham de darmos algumas dicas de como conversar sobre selfies e filtros de forma a elucidarmos quem nos rodeia e talvez quem possa precisar dessa ajuda? Excelente. Eu acho uma excelente ideia, Miriam.
O Dove Projeto Autoestima tem excelentes dicas, não só sobre esse assunto, como outros ligados à autoestima e recursos para pais, professores e líderes de jovens. Vamos então às dicas sobre como conversar sobre as selfies. Bora lá! Primeira dica: entender a manipulação digital. Conversem sobre as técnicas e ferramentas que as pessoas utilizam para editar as suas imagens e façam uma lista juntos. Pesquisa a selfie no YouTube, que é uma curta-metragem do projeto Dove pela autoestima. Este vídeo ajuda a revelar a pose, ângulos da câmara, iluminação especial, maquilhagem e filtros que compõem a Insta-Shot perfeita. Dica número 2. Evita a armadilha da comparação. Quando os teus filhos, netos, sobrinhos ou irmãos estiverem nas redes sociais, lembra-os de que estão a ver imagens cuidadosamente escolhidas por outras pessoas. Cria um debate se as fotografias são ou não um alvo justo de comparação. Dica número 3. Coloca o social de volta nas redes sociais. Conversa sobre formas de usar as redes sociais com mais propósito, de forma a conectarem-se e interagirem de forma ativa com outras pessoas. Lembra-os de deixar de seguir contas ou perfis que não os fazem sentir bem ou usar a função ocultar em aplicativos como o Instagram. Dica 4. Criar conteúdo diverso e real. Conversa sobre formas de criar um espaço online mais inspirador, diverso e positivo. Fala sobre como eles podem passar mais tempo a publicar coisas que reflitam os seus interesses, atividades com amigos e qualidades pessoais que não tenham necessariamente a ver com a sua aparência. Desafiem-se mutuamente a desistir dos filtros durante um mês e vejam como é que isso vos vai fazer sentir. Vamos à última? Sair da sessão. Se os teus filhos ou netos, etc., estiverem a sentir-se sobrecarregados ou não estiverem a gostar do que vêm nas redes sociais, incentiva-os a fazerem pausas ocasionais das mesmas. Estabelece limites de tempo em frente dos ecrãs e desafia-os a substituírem esse tempo por uma caminhada, a ligar um amigo ou a fazer algo criativo longe do ecrã. Que dicas fantásticas, mas falta aqui algumas dicas do nosso livro favorito. Mesmo! Será que somos o que pensamos? Em grande parte, sim. A Bíblia afirma que o coração, isto é, a nossa mente, é a parte do nosso ser que deve ser guardada com mais cuidado. Aceitarmos-nos como filhos de Deus ajuda-nos a ver através dos olhos de Deus. O relato da criação do homem é o primeiro texto bíblico que precisamos examinar. Nele está escrito que fomos feitos à imagem de Deus. Se tivéssemos apenas esse texto na Bíblia, já seria o suficiente para não desvalorizarmos nenhum ser humano e muito menos nós próprias. Precisamos aprender a ver-nos como novas criaturas, valiosas para Deus, capazes e dignas do seu amor. A autoestima é um sentimento ligado à maneira como nos vemos. Para o cristão, a autoestima está baseada no caminho de Deus revelado em sua palavra. Segundo o dicionário Hoes, autoestima é a qualidade de quem se valoriza, se contenta com o seu modo de ser e demonstra, consequentemente, confiança em seus atos e julgamentos. A chave para a autoestima é o equilíbrio. Toda vez que alguém se supervalorizar ou inferiorizar, sofrerá consequências indesejáveis na vida. Manter a autoestima equilibrada depende sempre de lembrar dos princípios bíblicos e agir de acordo com eles. Cada um deles combate uma das causas do desequilíbrio da autoestima. Aqui ficam alguns exemplos. 1. Cuidar do conteúdo com o qual enchemos a mente. 2. Obedecer à lei resumida por Jesus que está em Lucas 10, versículo 27. 3. Reconhecer que toda a boa dádiva vem do Senhor e não dos nossos esforços isolados. 4. Lembrar que todos estamos em processo de crescimento e que dependemos da capacidade que recebemos de Deus para isso. Mais um excelente episódio, não acham, meninas? Sim, Certo. foi sem dúvida. Muito bom. É sempre tão bom aprendermos juntas. Amiga que estás desse lado, mais uma vez, agradecemos a tua companhia e se consideraste este episódio relevante, partilha com uma amiga. Partilha também connosco se estás a gostar desta nova série. Queremos sempre saber a tua opinião. Encontra esperança hoje.
Este programa foi produzido com donativos de pessoas que voluntariamente contribuem para este projeto. Ajuda-nos a levarmos esperança a todas as mulheres. Contacta-nos pelo e-mail mulheres@radiotransmundial.org. Mulheres de Esperança. Uma produção RTM Portugal.